Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Cassiano da Change IT e novamente estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, que é um vídeo um pouco diferente do usual, porque na verdade ele trata-se de uma dúvida que um cliente levantou aqui comigo e é uma dúvida relativamente comum, né, entre administradores de rede e por isso resolvi trazer esse vídeo, né, porque essa mesma dúvida que o meu cliente está tendo pode ser uma dúvida comum, né? Então, esse vídeo talvez possa ajudar outras pessoas a entender um pouquinho melhor esse processo referente ao serviço de DHCP, tá? Esse meu cliente, ele tem uma característica de uma rede que é uma rede guest, que ela tem uma alta rotatividade, né? O que eu quero dizer com isso? São clientes, né, entrando e saindo rapidamente, né? Então, clientes que entram para fazer uma reunião, conectam-se à rede guest, ficam ali uma hora, saem e não voltam tão cedo, né? Então, ele tem uma rotatividade bastante alta. Como essa rede guest, ela possui um serviço de DHCP ativo, que é gerenciado por um firewall Sophos XG, ele acontece uma situação onde ele acaba ficando sem IPs para atribuir a novos usuários, ou seja, o DHCP ele esgota a quantidade de IPs que ele tem para entregar, né, para os usuários da rede guest, certo? Isso ocorre porque o DHCP ele trabalha com uma configuração de lease time, né, ou como se fosse um período de expiração, certo? Quando ele atribui uma configuração a um host, e junto com aquela configuração ele atribui um período de expiração, né, para aquela configuração expirar depois de X horas. No caso do Sophos XG, essa configuração é de 24 horas, ou seja, no momento que ele entrega uma configuração de rede a um host, essa configuração ela só vai ser renovada depois de 24 horas, ok? Bom, como eu falei, essa rede guest no meu cliente é uma rede que tem muita rotatividade. Então, por exemplo, um cliente entrou na rede, recebeu um endereço IP, tá? E junto com esse endereço IP, ele recebeu uma informação dizendo que esse endereço IP vale por 24 horas, certo? Então, o host, né, a máquina entende que ele só vai solicitar, ele só vai devolver, vamos dizer assim, esse IP para o firewall depois de 24 horas. Só que ele entrou, ficou uma hora e saiu da rede. Para o firewall, aquele endereço IP vai estar atribuído àquele host por 24 horas, né? Então, durante as próximas 23 horas, aquele endereço IP vai estar ali bloqueado, vai estar inativo, porque não tem ninguém usando, mas o firewall não vai atribuir ele para mais ninguém por questão de evitar conflito de IP, tá? Então, essa é uma situação que está acontecendo nesse meu cliente, certo? Bom, como é que a gente vai resolver isso, então? Eu vou mostrar aqui para vocês no Sophos XG Firewall, mas isso vai servir também para outros servidores de DHCP, né? Então, o princípio é o mesmo, a ideia do DHCP aqui é a mesma, tá? Então, a gente vai vir aqui no serviço de DHCP, esse aqui é o meu serviço de DHCP default, meu firewall de laboratório aqui, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nas configurações do DHCP. Bom, a gente tem aqui o Dynamic Lease, né, que eu estou selecionando aqui, que ele é o range de entrega dinâmica. Então, por exemplo, o meu range de entrega dinâmica aqui, ele vai de 172.16.252.30 a 172.16.252.100. Ou seja, eu tenho aqui 70 IPs disponíveis para essa rede, certo? Então, o Firewall ele vai entregar para hosts que entrarem dessa rede, né, ele vai entregar um desses IPs aqui dessa faixa, ok? Eu tenho também os IPs aqui do mapeamento estático. Não vou entrar no detalhe do mapeamento estático agora, e se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo, tá? Se vocês tiverem interesse, deixem aqui no comentário que eu faço outro vídeo sobre o mapeamento estático. Mas o que interessa para nós agora é o Dynamic Lease, tá? Então, como eu falei para vocês, o firewall, quando um cliente entrar na rede, ele vai pegar um endereço vago desse Dynamic Lease, tá? Vai atribuir esse endereço ao cliente e vai dizer, ó, esse endereço ele é válido por 24 horas. Então, durante essas 24 horas, ninguém mais vai receber esse endereço IP, porque ele não é mais considerado um endereço IP vago, ok? Então, se ele não é um endereço IP vago, né, ele não vai ser entregue para nenhum cliente novo, certo? Bom, como é que eu vou fazer para evitar, então, a situação do meu cliente? Né? Porque os IPs do Dynamic Lease dele se esgotam
né, em uma determinada hora do dia, porque, como eu falei, a rede ela é bastante rotativa, certo? Então, pessoal, num primeiro momento, né, o que se pensa é, vou aumentar o número de IPs dessa rede, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Em vez de um barra 24, tá? Uma rede barra 24, né, ela tem 254 hosts válidos, né? Ela comporta até 254 hosts. O que, convenhamos, para uma rede convidado é o suficiente normalmente, né? Mas, claro, em alguns casos específicos a gente pode aumentar. Então, uma das opções que eu tenho aqui é, por exemplo, botar aqui um barra 23. Né? Se eu botar um barra 23, essa minha rede já aumenta para 510 hosts válidos. Então, de 254, eu passo a ter 510 endereços IPs que eu posso atribuir para meus clientes. Ou eu posso extrapolar um pouquinho mais ainda, que eu já vi acontecer, por exemplo, o pessoal pegar e botar um barra 16. Né? Aí, então, botando barra 16, em vez dos 510 hosts do barra 23, eu passo a ter, então, 65.534 hosts disponíveis. Tá? Então, é IP que não acaba mais. Só que o grande problema disso, e eu não recomendo fazer isso, pelo seguinte: no momento que você tem uma rede com muitos hosts disponíveis, você tem uma rede muito grande, como, por exemplo, um barra 16, ou até mesmo um barra 23, o broadcast dessa rede é proporcionalmente grande, tá? Então, essas requisições broadcast, elas acabam interferindo na rede como um todo, elas geram tráfego, por menor que esse tráfego seja, no momento que você tem mais de 65 mil hosts gerando esse tráfego, tá? Isso vai impactar nos teus switches, vai impactar nos teus access points, vai impactar no firewall, seja lá onde for, vai impactar na tua estrutura de rede. Então, eu não recomendo aqui aumentar o número de redes mais do que necessário. Normalmente, aqui um barra 24 é mais do que suficiente. Ah, Cassiano, mas como é que está esgotando, então, nesse teu cliente? Está esgotando pelo que eu falei para vocês. Ele esgota porque o Firewall ele atribui um endereço IP para um cliente e deixa bloqueado esse endereço IP por 24 horas, que é essa configuração que a gente consegue ver aqui embaixo, Default Lease Time. Tá? Então, numa rede com uma rotatividade grande, como uma rede guest, a maior recomendação é a gente diminuir esse default lease time e também o max lease time, certo? Então, por exemplo, o que seria um valor aceitável aqui? 360, tá? 360 minutos ou 6 horas, né, é um valor aceitável para uma rede guest, porque então, nesse caso, o firewall ele só vai deixar aquele endereço IP bloqueado por no máximo 6 horas. Dá para diminuir isso um pouco também, pode deixar 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende aí, claro, da rotatividade da rede do cliente, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um feeling para configurar aqui essa informação, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 360, 360. Então, o tempo máximo, né, que um cliente vai ficar com uma configuração atribuída pelo DHCP vai ser de 6 horas, tá? Então, com isso, eu já consigo rotacionar o meu lease do DHCP mais ou menos na mesma proporção que eu tenho rotação de clientes na rede guest, certo? Então, isso tende a fazer com que eu não fique mais nessa situação de esgotamento de IP, tá? Ou, como eu falei para vocês, dá para deixar menos, posso deixar 1 hora, menos que 1 hora não é recomendável, né? Mas eu posso deixar 1 hora, cada 1 hora, então, todos os clientes que estiverem ainda conectados, eles precisam renovar o endereço IP, tá? Menos que isso não é interessante, porque cada vez que você renova o endereço IP, você tem um renew da conexão, e isso faz com que gere uma perda de conexão e uma reconexão, tá? Então, é bem interessante a gente mensurar bem isso aqui, né, para não deixar nem pouco tempo, né, e nem muito tempo para não ter a situação do esgotamento de IPs, tá? Bom, pessoal, a ideia desse vídeo é ser realmente um vídeo rápido, né, só para instruir sobre essa dúvida, que pode ser uma dúvida frequente para os administradores de rede, tá? Então, eu queria só deixar um pouco mais claro, talvez, isso aqui, certo? Espero que tenha sido útil, né? E eu posso fazer mais vídeos como esses, tá? Peço só que vocês apoiem aqui esses vídeos, né? Se vocês gostaram, se foi útil para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal,
tá? E deixem comentários, né? Então, Cassiano, eu quero que tu fale um pouco mais sobre DHCP, como é que funciona o DHCP em nível mais baixo, ou eu quero que tu fale um pouco mais dos mapeamentos estáticos do DHCP, tá? Não tem problema nenhum, eu posso fazer esse tipo de vídeo, tá? É só vocês deixarem ali nos comentários, na medida do possível, eu vou montando os vídeos aqui fazendo para vocês. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês até agora, tá? Deixem o like de vocês aí no YouTube, inscrevam-se no canal, que isso é importante para a gente entender que vocês estão nos apoiando, que esse vídeo é útil para vocês, e assim a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo, ok? Obrigado, um grande abraço e até mais.